Oi pessoas, estamos de volta. A equipe está toda produzida, todo mundo de máscara, todo mundo protegido, porque a gente sabe dos riscos da Covid-19 e depois de umas 8 quarentenas a gente resolveu voltar a gravar. Mas antes, curta, compartilhe, se inscreva no canal, não esqueça desses passos, continua a mesma coisa, mesmo depois do Covid a gente continua precisando de inscrição, precisando de curtida, precisando de like, de compartilhamento, então faz isso. Estou muito feliz que a gente está de volta. E gostaria de agradecer as pessoas que no decorrer do período que nós não gravamos, continuaram assistindo os vídeos, continuaram se inscrevendo e compartilhando com seus contatos. A gente fica muito feliz. Então eu, Rafa e o Diego estamos de volta aqui para começar de novo, né, os vídeos com o propósito de ajudar quem precisar das informações que a gente compartilha aqui, que é trabalho, mercado de trabalho, profissões, currículo, tudo que envolve gente. E gente é o nosso material de diversão. Então sejam bem-vindos a pós-pandemia no canal Leusa Medeiros. Então vamos lá. Gente, a gente optou por começar, e o nome desse vídeo já é 2025. Em novembro, a gente fez um vídeo sobre as habilidades e as competências exigidas para 2020. Olha que engraçado que o Fórum Econômico Mundial tinha desenhado. E aí a gente dormiu em 2020, acordou em 2025, porque aconteceu uma pandemia no meio disso tudo e as coisas se transformaram. Tudo que a gente ia esperar um tempo para acontecer, aconteceu imediatamente. Digitalização, o home office, uma coisa que eu chamo de humanização digital, porque antes isso aqui era só para pessoas que eram do meio da mídia, do meio do corporativo, faziam reuniões. Agora qualquer avô fala com seu neto pela internet, pelo vídeo, usa o celular, então todo mundo foi incluído. Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa legal aí, que é essa inclusão, e eu chamo de humanização digital. Então a gente vai falar hoje sobre as competências que o Fórum Mundial acabou de publicar o relatório agora em outubro de 2020 e a gente está trazendo as 10 competências que apareceram como principais para 2025. Se é para 2025, eu vou esperar 2025 para isso? Não, né? Eu preciso começar agora, nesse momento, a me preparar para 2025. E tem uma coisa importante, esse relatório dá uma notícia ruim, que é: até 2025, 85 milhões de postos de trabalho serão eliminados. Em contrapartida, 97 milhões de novos postos de trabalho serão criados. Só que para esses postos de trabalho a gente ainda não está pronto. Eu vou falar das 10 e vou falar um pouquinho sobre cada uma. Nós teremos um novo vídeo, o próximo vídeo a gente vai falar de mercado de trabalho depois da pandemia. Então vocês vão acompanhando que a gente faz umas sequências aí para que vocês fiquem informados. Então vamos começar aqui com a primeira das 10, é o pensamento analítico e inovação. Ou seja, eu vou começar a olhar o mundo e os problemas e as situações de forma analítica e resolver esses problemas e essas situações de forma inovadora. Para isso, eu preciso estar qualificado ou preparado com ferramentas, com instrumentos, com conhecimentos, com leituras, com filmes que estão aí. E eu preciso saber procurar, porque também se eu não souber procurar, eu também não consigo aprender. Não é? Não identifico aquele recurso para poder usar em meu favor. Aí entra a segunda competência, que é a aprendizagem ativa e estratégia de aprendizado, ou seja, não é de qualquer jeito que a gente vai aprender. Eu estava olhando anteontem na internet, é uma brasileira, mineira, ela tem 23 anos e ela é do espectro autista, por incrível que pareça, e aos 13 anos ela começou a mexer no Photoshop. Ela queria aprender os recursos do Photoshop e hoje ela é uma das coloristas de grandes museus, do Museu de Auschwitz, se eu não me engano, e ela é colorista das fotografias em preto e branco daquela época. Aí você me pergunta, mas isso é um trabalho? Ela mesma diz, as pessoas ligam para ela e perguntam nas redes, como é que eu faço para ser uma profissional de seleção? Eu nem sabia que era uma profissão, eu comecei a mexer, comecei a postar e as pessoas começaram a gostar e começou a fazer sentido. Por exemplo, ela coloriu uma foto da Rainha Elizabeth quando ela era adolescente. Então ela coloriu a foto e ela imagina, né, ela pesquisa, olha que coisa aprofundada, ela pesquisa
como eram as cores, os tecidos daquela época e tal, e ela pinta. Ela também fez uma colorização de uma cena de Dom Pedro, de um quadro de Dom Pedro, e aí ela faz o tapete, espetacular a estampa do tapete. Então assim, não é uma coisa qualquer, não é pegar o Photoshop e usar. É pegar o Photoshop e aprofundar. Isso que eu tô falando de aprendizagem ativa e estratégia de aprendizado. Ao descobrir que ela podia colorir fotografias em preto e branco, ela direcionou para fotografias históricas. A terceira competência já estava na outra lista, que é a solução de problemas complexos. Salvo engano, era o primeiro da lista. Eu tenho que saber resolver coisas mais complexas. Por exemplo, as pessoas que tinham um restaurante e que não tinham aderido ao delivery, né, antes da pandemia. E aí a pandemia chegou e você tem que tomar decisões muito rápidas, decisões que fazem o teu negócio se manter de pé. Essa habilidade já vinha sendo exigida e é uma habilidade que não é de hoje. Se a gente falar, eu tenho falado nas minhas lives, eu falo da síndrome do sapo fervido. É um experimento que eu não sei quem foi, o infeliz que teve a ideia, mas é um experimento que joga o sapo, bota o sapo na água fria e liga o fogo e espera a água ferver e ele morre lá cozido e satisfeito, porque ele não reage ao aumento da temperatura da água. A gente estava mais ou menos assim. A gente sabia que o mundo estava sendo digitalizado, a gente sabia que vinham algumas doenças que a gente não conhecia ainda, nós sabíamos que o mundo estava tendendo para uma atividade mais em casa, mais home office, mas ninguém fez nada com isso. Ah, a pandemia foi responsável. Não, a pandemia foi o gatilho. Então, solução de problemas complexos, a gente sempre teve, a humanidade sempre teve que desenvolver essa habilidade. Análise e pensamento crítico, ou seja, não é só analisar a situação, tentar solucionar a situação com alguma ideia inovadora, mas ser crítico o suficiente para ver se aquilo vale a pena. Se o investimento naquele problema vale a pena. E entendo que esse problema pode ser deixado para depois, ou pode ser agora, ou é urgente. Então eu tenho uma análise mais profunda, mesmo tendo a capacidade de resolver. O quinto é criatividade, originalidade e iniciativa. É engraçado, porque agora eles acharam algumas competências, eles agruparam. E eu já falei que conhecimento agora é líquido, né? Tudo misturado. Então, eu tenho que ser criativo, ao mesmo tempo, essa criatividade tem que ser uma coisa nova e tem que sair na frente de todo mundo. E aí eu aprendo isso como? Eu vou ter que identificar autoconhecimento, eu vou ter que saber quais os talentos que eu tenho, quais as minhas inteligências, aonde eu me saio melhor, o que me dá mais prazer. Então, tem um monte de coisa que eu tenho que olhar para mim para poder desenvolver as competências. A próxima competência, aliás, são duas: liderança e influência social. Lá, o primeiro vídeo do nosso canal fala sobre network. Eu falo, move o mundo o quê? Duas coisas, dinheiro e relacionamento. Aqui, eles associam a liderança à influência social, ou seja, ao relacionamento. Então, não adianta eu ser um líder, ter a competência da liderança, usar as técnicas para liderar, ter até um carisma, alguma coisa, mas se eu não for influente, se eu não fizer transformações no meu entorno, não vai adiantar. Se eu tiro a liderança e falo de influência social, também se aplica. Que é influência social para todo mundo. Nós temos a obrigação de influenciar o nosso meio. E aí, com o advento das mídias, da internet, da globalização, disso tudo que deixou a gente muito perto das pessoas, faz com que a gente também tenha uma responsabilidade maior sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente defende, sobre aquilo que a gente influencia ao nosso redor. Por isso que liderança e influência social são competências agrupadas. Aí a gente vai para a próxima, que é o sétimo, uso, monitoramento e controle da tecnologia. Mas como assim, minha gente? Mas se eu não souber usar uma ferramenta de videoconferência, eu possivelmente estou fora do mercado de educação, que é uma das minhas atividades. Se um médico não sabe fazer uma consulta via telemedicina, ele possivelmente vai ficar para trás. Então, eu tenho que saber usar. Eu não vou ser uma pessoa especialista em TI. Se eu for, eu preciso ser diferencial nessa competência. Mas se eu não sou, eu tenho que saber utilizar em meu favor e, de novo, para influenciar o meu entorno. Voltando à oitava competência, design e programação de tecnologias. Agora o bicho pegou, né? Eu, como professora, tenho que identificar que tecnologias eu posso usar e aí, com essa tecnologia, desenhar soluções para aquilo que eu ensino.
O outro lá que é educador físico, vai dar uma aula, né, de educação física, uma preparação, um treino. Ele precisa saber que tecnologia ele pode usar e como é que ele vai aplicar essa tecnologia para o trabalho dele. E fora que às vezes eu vou ter que criar uma tecnologia, porque não existe. E eu preciso pensar alguma coisa para poder vender meu produto ou apresentar ou fazer aquela influência que eu já falei. O nono e não menos importante, já existia, é que às vezes, agora a gente vê como o relatório trouxe aspectos comportamentais, né? Então, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Aliás, a gente treinou isso até dizer chega agora com a pandemia. E não só resiliência, que a resiliência é a capacidade de você sofrer um impacto e retornar à forma original. Eu acho que a gente sofreu impactos que não nos levaram para a forma original, eles nos transformaram profundamente. O último e não menos importante, raciocínio, solução de problemas e ideação, é a concepção. Então, além de eu pensar, eu tenho que resolver problemas e eu tenho que idealizar coisas. As coisas estão muito mais complexas, é por isso que a gente vai perder 80 milhões de postos de trabalho. São aqueles postos de trabalho que requerem trabalho repetitivo, que não requerem raciocínio, que a máquina pode fazer. Então, essa quarta revolução industrial é a primeira que substitui as nossas capacidades mentais por máquinas, por inteligência artificial. As outras, a primeira, segunda e terceira revoluções, elas substituíam nossas capacidades mecânicas por máquinas. Agora estão substituindo as nossas capacidades mentais. Então as máquinas, elas analisam mais rápido, elas pensam mais rápido e elas decidem melhor do que a capacidade humana. Mas ainda é a capacidade humana que cria as máquinas. Então a gente precisa desse raciocínio, dessa solução de problemas e dessa ideação, que é a 10ª competência que foi mencionada no relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020, que prevê as mudanças, né, o que vai ser importante para o mercado de trabalho em 2025. Recomendo que leiam o relatório, recomendo que se aprofundem nesse tema, porque tem muita coisa. No próximo vídeo a gente se vê e a gente continua falando sobre mercado de trabalho no pós-pandemia. Estou muito feliz de estar de volta. Até a próxima!